Olá a todos, gostaria de saudá-los e agradecer por essa oportunidade de estar nesse congresso apresentando o meu trabalho de impacto da NBR 16264 em projeto de instalação com cabeamento estruturado. Meu nome é Wander Paulo Silveira Júnior, sou mestrando em Engenharia Civil na UENF, pelo PPGEC. Tenho pós-graduação em Gestão Ambiental, sou engenheiro civil e engenheiro de controle de automação, engenheiro civil formado pela Redentor, e engenheiros de controle de automação formado pelo Instituto Federal Fluminense. Vou fazer uma breve introdução aqui agora, falando sobre a questão da automação residencial. Em 1980, a automação residencial, a domótica, surge no Brasil, integrando o sistema de controle de iluminação, climatização, segurança e comunicação no mesmo conjunto. Ou seja, desde 1980 surge esse conceito da domótica, da automação residencial aqui no Brasil. Em 2014, só em 2014, a ABNT publica uma norma, que é a norma 16264, de cabeamento estruturado residencial, voltada para três grupos de aplicação: tecnologia da informação e telecomunicações. B, tecnologia de broadcast. E C, automação residencial. Ou seja, num lapso temporal um tanto quanto grande, de 1980, só em 2014 a ABNT publica então a NBR, e logo assim, em 2016, já num tempo bem curto, de 2 anos, a norma passou pela sua primeira revisão, ou seja, um tempo curto para uma revisão de norma, exatamente pelo acelerado processo de desenvolvimento tecnológico nessa área. O objetivo desse trabalho é demonstrar os impactos da NBR 16264 na execução de projetos de instalação dentro da engenharia civil. Cabeamento não estruturado. É importante a gente entender esse conceito, que é o conceito de um cabeamento que não está bem, vamos dizer assim, organizado em um ponto só de referência. Ou seja, padrão mais comum no país, normalmente executado sem planejamento prévio. Seu dimensionamento não leva em consideração a modificação ou expansões futuras na rede. Assim, a gente pode entender como padrão que a gente já tem no nosso país, dentro das nossas casas, em relação aos dispositivos, no que tange aí a eletrônica, no que tange a internet, no que tange o cabeamento de telefonia, que não é estruturado, ou seja, que ele normalmente é executado, que ele não é executado normalmente com um planejamento prévio, E, como diz, seu destinamento, seu dimensionamento não leva em considerações as modificações ou expansões futuras, ou seja, quando a gente tem uma necessidade de colocar um novo cabeamento para telefonia, ou um novo cabeamento para internet, ou um novo cabeamento para a rede de forma geral, para lógica, nós não temos essa facilidade porque não é estruturado, não é em um bloco só de onde sai todo esse cabeamento. Utiliza cabos dedicados para cada tipo de aplicação, cabo para voz, cabo para dados, cabo para sistema de controle, etc. E esse cabeamento não estruturado. E diversos padrões, topologias, conectores, ligações, etc., que sofrem modificações em cada alteração de layout. Ou seja, a cada mudança, temos que mudar toda a questão das ligações, temos que mudar todas as questões de tipologias, de topologias, para essa questão do cabeamento não estruturado, se a gente for fazer modificação no nosso ambiente residencial, que é o que está explanando aqui a apresentação desse trabalho. Já em contrapartida, nós temos o cabeamento estruturado. Ao fim da década de 1980, a ausência da padronização para os sistemas de cabeamento nas telecomunicações em edifícios preocupa as companhias desenvolvedoras de telecomunicação e informática. Possui a finalidade de providenciar uma infraestrutura unificada de elementos passivos que busque atender aos mais variados sistemas de comunicação de sinais de baixa tensão. Existem 2 normas nacionais já publicadas e que devem ser utilizadas em preferências demais, que são para edifícios comerciais, como a gente tem a NBR
14.565 e para a residência, que é o que trata este trabalho, a NBR 16.264. Bom, a metodologia. Constituição de um quadro comparativo, permitindo análise de dados concretos e a dedução de semelhanças e divergências, que é o que vai ser mostrado aqui mais à frente. Todo esse dado de comparação quanto à questão da organização, quanto à questão do gasto, quanto à questão do que vale a pena esse investimento no cabeamento estruturado em relação ao cabeamento não estruturado. Utilizou-se o software gratuito do Totec CAD, específico para cabeamento estrutural e compatível com os programas CAD de desenho técnico arquitetônico. Para obter os dados do cabeamento convencional, será utilizado o software AutoCAD, como é feito tradicionalmente. Ao final, o comparativo entre orçamento também servirá como meio para análise dos custos e desvantagens entre os sistemas convencional e estruturado. Resultados e discussões comparativos de um mesmo projeto de arquitetura, contendo 7 tomadas de uso geral, no padrão de 3 pinos, 5 tomadas para telefonia fixa, 7 pontos para rede de dados de internet, modem com capacidade para roteador e rede wireless. Aqui está, então, a comparação aqui que a gente vê nesse sistema convencional, né, já não estruturado, vamos dizer assim. Então, tende a ser ainda mais poluída com a representação gráfica, tende a ser ainda mais poluída com muitas informações. Origem da instalação, origem diversificada por toda a edificação e a capacidade de adaptação. A alteração pode ficar aparente, com suporte de baixa qualidade, demanda por fio de linha, benjamins e extensões subdimensionadas, causando riscos de segurança humana e da edificação. Agora, fazendo a relação com o estruturado, a representação gráfica tende a ser mais limpa e com melhor legibilidade. A origem da instalação, origem centrada em toda a edificação e a capacidade de adaptação, alterações mais fáceis de serem realizadas, sem necessidade de intervenções na alvenaria e prevenindo gambiarras, promovendo segurança ao usuário e edificações. Aqui está uma demonstração, né, do quantitativo, da necessidade, do gasto feito com o levantamento orçamentário realizado em 2021 entre o cabeamento estruturado e o projeto com o cabeamento convencional. Nós vemos aqui que, para uma mesma situação, nós temos que um gasto de R$ 17.942 para o cabeamento estruturado e de R$ 12.728,21 para o cabeamento convencional. A diferença é de 16% entre o cabeamento estruturado e o convencional. Resultados e discussões. O sistema de cabeamento estruturado já está preparado para permitir todas as alterações futuras que a edificação venha a necessitar. A inclusão de projetos e serviços no sistema convencional demandará um aumento no orçamento inicial, elevando esses custos em número que podem variar bastante: material, mão de obra e serviços de infraestrutura. O projeto consegue saldar a diferença de valor em até 90 dias. O proprietário consegue saldar essa diferença em até 90 dias com sistema de parcelamento de custos. Assim a gente vê, foi feito aqui um quadro para poder fazer essa logística do parcelamento de custos, onde está sendo demonstrada essa logística. E a conclusão: após elencar os fatores de prós e contras entre o sistema de cabeamento estruturado e convencional, como legibilidade de projeto, organização das instalações, índice de flexibilidade diante das necessidades da edificação e relação custo-benefício em termos de investimento financeiro e recuperação de custos, pode-se afirmar a superioridade do sistema de cabeamento estruturado residencial, que eleva a discussão da necessidade de adequação das residências brasileiras à NBR 16264, como forma de impulsionar a compatibilização entre as redes de instalação elétrica e de informação, atualizando o acesso dos dados e tecnologia de segurança predial.
Muito obrigado.